Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é a campanha Março Azul Marinho, prevenção do câncer de colo retal. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Marília Marcelino, que é cirurgiã, médica cirurgiã, com especialização em coloproctologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá a todos, obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, para utilizar o mês azul marinho, né, Março Azul Marinho, para a gente difundir um pouquinho esse assunto, nada melhor do que entender o que é, né, o câncer coloretal, como é que isso afeta o paciente, doutora? Perfeito. A campanha do Março Azul Marinho, ela vem com o objetivo de conscientizar a população sobre um dos cânceres que tem a maior incidência na população brasileira. Ele é o terceiro câncer com maior incidência na população brasileira. O segundo em homens, primeiro próstata e depois o câncer de intestino ou câncer coloretal, e em mulheres mama e depois o câncer coloretal. E por conta dessa incidência tão grande de um câncer que pode ser prevenível, né? E principalmente com altas taxas de cura quando se diagnostica no início, então a gente traz essa conscientização para a população se cuidar, né, e prevenir o câncer. O câncer coloretal, ele é um câncer que pode acometer o cólon, que também é conhecido como intestino grosso, e o reto, que seria o final do intestino. O câncer de intestino ele se desenvolve a partir de um pólipo, que é uma lesão benigna inicial, que com o passar dos anos vai se degenerando e pode virar um câncer de intestino. E a formação dessas lesões e essa degeneração desse pólipo sofre influência de alguns fatores de risco. E é isso que a gente também quer trazer para a população, a importância de se preocupar com dieta, se preocupar com atividade física, se preocupar com a alimentação, né? E tudo que envolve esses fatores de risco. Bom, a senhora já até trouxe alguma coisinha que já dá para entender um pouquinho como é que é. Mas quais são esses fatores de risco? Acho que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais para atentar a população para esses fatores, né, doutora? Perfeito. O câncer coloretal, ele tem uma característica genética, ele tem um fator genético envolvido, mas ele também tem fatores ambientais hoje em dia muito bem estabelecidos. Então, por exemplo, dietas ricas em açúcares, ricas com excesso, né, de carne vermelha, com excesso principalmente de alimentos ultraprocessados, os embutidos, o sedentarismo. Também influencia, está diretamente ligado, né, à obesidade, e aí a obesidade em si também é um fator de risco, e hábitos e vícios como alcoolismo, ou abuso do álcool e também o tabagismo. Então, tudo isso implica no aumento do risco. E, além disso, né, além desses excessos, também a falta. Então, a falta de fibras na alimentação, fibras que a gente consegue através de frutas, legumes, verduras e cereais, a baixa ingesta hídrica, que também são coisas essenciais para a saúde intestinal. Então, quando você soma tudo isso, você pode ter um aumento aí do risco de desenvolver o câncer coloretal. Bom, a senhora até falou no finalzinho aí, o funcionamento do intestino. Isso tem alguma coisa a ver? Estou dizendo, pensando aqui enquanto a senhora falava, né? A pessoa que tem um intestino que não funciona ou que tem um intestino que funciona muito. Esses são termos populares que a gente costuma ouvir, mas para a população poder entender. Isso tem traz aí algum sinal de algum problema mais sério, doutora? Até vou emendar a pergunta aqui, quais são os sintomas, né? O que o paciente começa a sentir e para ligar o alerta, falou para preciso procurar um médico para ver o que está acontecendo. Certo. O que, na verdade, assim, diarreia crônica ou constipação crônica, ou seja, que é prisão de ventre, né, não são normais. Então, eles por si só já mereciam uma investigação com um médico especialista. Agora, o que mais chama a atenção da gente é principalmente a mudança repentina
do hábito intestinal. Então, isso pode ser considerado um sintoma, um sinal ou sintoma que nos traz o alerta aí do câncer coloretal. Além disso, então, por exemplo, o paciente que tem o funcionamento intestinal normal, de repente ficou totalmente constipado, e isso se perpetua por um momento, porque alterações pontuais é comum na nossa vida por conta da nossa alimentação. Agora, alterações que duram um certo tempo, que vão se prolongando, sempre devem ser investigadas. Além disso, sangue nas fezes é um sinal, nunca é normal, precisa ser investigado. Pode ser que seja uma coisa simples, como uma hemorroida, mas também pode ser que não. Então, sempre precisa ser investigado. Dores abdominais, distensão abdominal, quando o abdômen ele fica inchado. Então, esse tipo de coisa a gente precisa investigar. Uma anemia que a gente não sabe de onde vem, mesmo que você não note sangue nas fezes, mas o paciente está ficando anêmico, fadiga crônica, então a gente precisa investigar. Bom, doutor, alguns cânceres a gente sabe que tem ligação também com a questão genética e hereditária, né? No caso do câncer coloretal, ele tem alguma ligação familiar? Ou seja, quem tem um histórico de família precisa se preocupar um pouco mais nesse sentido? Sim, precisa sim. O que acontece? O câncer do colo retal, ele tem um fator genético envolvido, mas ele não é hereditário. Ou seja, não é porque seu pai teve que você vai ter. Você tem um risco aumentado com relação à população em geral que não tem familiares de primeiro grau com histórico de câncer coloretal. Mas aquela parte que a gente conversou sobre fatores ambientais, no sentido de sedentarismo, obesidade, alimentação, então isso impacta muito, influencia muito. Se você tem um familiar de primeiro grau que tem histórico de câncer coloretal, isso vai acender um alerta para quando você deve investigar, fazer o seu primeiro exame preventivo. Então, isso sim, com certeza deve ser iniciado mais cedo, esse rastreio, né? Mas não significa que você vai ter câncer de intestino. Perfeito. A senhora falou de rastreio, vamos tentar entender então como funciona o diagnóstico. O paciente chegou para o consultório com todas as queixas e aí o médico ou a médica entende que é necessário investigar um pouco mais. Como é feita essa investigação, doutora? A investigação, ela é o padrão ouro da investigação é através de um exame que se chama colonoscopia. É um exame de extrema importância. E por que que ele é importante? Porque além de ele diagnosticar uma possível lesão, ele também identifica lesões pré-malignas, ou seja, aqueles pólipos. E no momento do exame, assim que ele identifica um pólipo, o médico que faz o exame já retira esse pólipo. E o fato dele retirar esse pólipo, ele previne que aquele pólipo um dia se torne câncer. Então, por isso que a gente fala que a colonoscopia é um exame diagnóstico, terapêutico e preventivo também. Então, a colonoscopia, apesar dela ter todo um tabu envolvido por conta do preparo intestinal que deve ser realizado com uso de laxantes, que traz um desconforto para um paciente, é um exame muito importante e, na maioria das pessoas, ele não vai ser realizado todo ano. Então, todo o benefício desse exame supera muito os riscos e desconfortos. E na população em geral, a gente recomenda que a primeira colonoscopia de rastreio seja feita aos 45 anos. Então, como eu te falei, para a população em geral assintomática, ou seja, que não possui nenhum sintoma, porque se o paciente ele tem sintomas, a gente vai fazer a colonoscopia naquele momento que ele tem sintomas. Então, não importa se for antes dos 45 anos. Mas vamos supor aquela pessoa que nunca teve nenhum sintoma, ela deve fazer a sua primeira aos 45 anos. Agora, quem tem histórico familiar, principalmente familiares de primeiro grau, com diagnóstico de câncer coloretal, a gente vai dividir em dois grupos. Um exemplo. Meu pai teve câncer de intestino, foi diagnosticado com 60 anos, o diagnóstico do meu pai.
Então, como o diagnóstico dele foi acima dos 50 anos, eu vou fazer a minha colonoscopia com 40 anos. Agora, vamos supor que meu pai foi diagnosticado com câncer coloretal aos 46 anos, ou seja, antes dos 50. Eu vou fazer a minha colonoscopia primeira com 36, ou seja, 10 anos antes da idade com a qual meu pai foi diagnosticado. Então é importante o familiar ter essa conversa em casa, acompanhar, porque muitas vezes o filho era criança quando o pai desenvolveu a doença, nem sabe. Então essa entrevista serve inclusive para você que está nos assistindo ou nos ouvindo através da rádio, converse com os pais, converse com a família, aí se houve algum caso, para poder entender essa relação que a doutora trouxe para a gente aqui. Eu vou pedir para a senhora explicar, aproveitar a sua presença aqui para explorar bastante. O que é o pólipo, doutora? A senhora falou, se fizer uma colonoscopia, é possível identificar um pólipo e tirar. O que é esse pólipo? Explica um pouquinho para a gente, porque é um nome que muita gente não está acostumado a ouvir. Imagine saber o que é. É como se fosse uma verruguinha para a gente popularizar? Pensando assim, falando de uma forma leiga, seria assim uma verruguinha. O pólipo, ele é um crescimento das células da parede intestinal, e ele faz uma protuberância em direção à luz da parede intestinal. Essas células, elas vão se proliferando e formando essa verruguinha. Essa verruguinha, na verdade, ela pode ser caracterizada de algumas formas, né? Então, o pólipo ele pode ter um formato séssil, ele pode ser um formato serrilhado, e com base nisso a gente vai saber que cada tipo de pólipo tem maior ou menor risco de se tornar câncer, principalmente o tamanho envolvido. Então, por isso que é importante retirar o pólipo, porque esse pólipo ele vai ser analisado pelo médico patologista, que vai contar para a gente a característica histológica desse pólipo. A maioria dos pólipos são adenomas, né? Que são benignos, e com base nessa análise é que a gente vai saber quando o paciente vai precisar fazer a próxima colonoscopia. Então, vamos supor que ele tinha ali 3, 4 pólipos, todos adenomas, todos benignos, do tamanho ali de 4 centímetros. Então, no caso desse paciente, é indicado que ele repita a colonoscopia aí daqui 3 anos. Vamos supor que o paciente fez a colonoscopia e não encontrou nenhum pólipo, não tirou nada. Ótimo, então esse paciente vai precisar repetir essa colonoscopia daqui no mínimo 5 anos, porque o crescimento desse pólipo e a degeneração desse pólipo ela é lenta. Por isso que a gente tem esse espaço de tempo aí, essa periodicidade para repetir a colonoscopia. A senhora falou da retirada do pólipo durante o exame já. É preciso fazer novamente um procedimento ou naquele mesmo momento em que o paciente já está sedado, passando pelo exame, é possível já fazer esse procedimento? Não sei se o nome é cirúrgico ou não. O nome que a gente usa é polipectomia, que nada mais é do que a retirada do pólipo e ela é feita no momento do exame. Então é uma vez só que se faz o exame, a não ser que seja uma lesão um pouco maior e que vai exigir um procedimento endoscópico um pouco mais invasivo, por exemplo, que a gente chama de mucosectomia. Nesses casos, se essa colonoscopia estiver sendo feita num laboratório sem cuidados anestésicos, aí talvez seja feita uma biópsia da lesão apenas, suspendido o exame, e esse exame vai provavelmente ter que ser agendado novamente num ambiente hospitalar, talvez de centro cirúrgico, com maior monitorização, para prevenir possíveis riscos, porque a mucosectomia já é um pouquinho mais invasiva e aí o risco de perfuração pode ser maior, mas por isso que precisa desse ambiente mais controlado. Mas aí talvez aí neste momento seria necessário fazer um novo exame, mas para a maioria da população com pólipos pequenos, sempre feito no momento do exame e sem nenhuma intercorrência. Perfeito. A gente já falou dos fatores de risco, mas eu gostaria de trazer aqui de novo três temas, que é a atividade física, tabagismo e alcoolismo, que infelizmente estão relacionadas com a nossa sociedade atual. Uma para mal e
o tabagismo e o alcoolismo ele é abusado, né? Usa muito. E a atividade física é o contrário, usa menos, usa pouco. E isso são fatores de risco, né? Qual é a relação da atividade física, do tabagismo e do alcoolismo na doença para que possa desenvolver um pólipo e o câncer de colo retal? O álcool, ele é tóxico para o intestino, então isso por si só, ele já altera ali a permeabilidade celular das células do intestino, ele altera a conformação da célula. Já o tabagismo, ele vai agir mais na parte assim de DNA mesmo, promovendo mutações, nessas células, e isso pode desenvolver pólipos. O sedentarismo, ele tem aí uma coisa envolvida, porque geralmente o sedentarismo por si só está acompanhado de uma dieta não saudável, rica aí em açúcar e juntamente com a obesidade. Então, isso contribui para o mau funcionamento intestinal e também, da mesma forma, altera aí microbiota intestinal, gera uma inflamação das células do intestino, que também contribuem para essa mudança das células e proliferação descontrolada de células, formando pólipos que eventualmente se degeneram em câncer. Muito bem. E é importante relatar novamente que o diagnóstico precoce, como na maioria das outras doenças, o diagnóstico ele favorece um tratamento com mais sucesso. E um problema que esbarra aí, doutora, a senhora deve estar muito acostumada com isso, gostaria até de pedir a sua percepção nesse sentido, é o tabu, né? Assim como no câncer de próstata, é muito difícil, parece que nos últimos anos isso melhorou um pouquinho, mas ainda existe aquele tabu do homem passar pelo exame invasivo, né, de fazer o toque, mas parece que tem melhorado. Agora, com relação à colonoscopia, a mesma coisa, né, doutora? É um exame invasivo e muita gente fala, não, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Como é que a gente pode quebrar esse tabu? Como é que a gente pode fazer para que as pessoas entendam a importância de um exame, que é simples, né? Se a gente tirar essa questão de tabu, mas que pode salvar a vida, né, doutora? Com certeza. Realmente, no meu consultório, a maioria dos pacientes meus são mulheres. Mulheres, elas costumam ser mais preocupadas com a saúde, do que os homens. E, às vezes, até por questões hormonais, a mulher costuma ser mais constipada e, por conta disso, ela acaba procurando mais o especialista. Mas, no geral, realmente, falar de intestino, falar de fezes, falar de ânus, falar de sangramento retal nas fezes, tudo isso é muito constrangedor, né? É difícil para as pessoas entenderem que isso são coisas fisiológicas que todo mundo tem e que são partes do nosso corpo como qualquer outra, que merece a devida atenção. Então, eu entendo que é difícil, ainda mais para os homens, porque realmente tem a questão do machismo envolvido, né? No caso da coloproctologia, até mesmo antes da colonoscopia, na maioria das vezes, os pacientes, a gente tem que fazer o toque retal também. Não é para ver a próstata, mas é mais para ver o reto e o canal anal. E isso traz um desconforto muito grande para o paciente, que é um exame completamente indolor, mas que tem todo esse estigma envolvido. Então, assim, eu acho que para a gente tentar diminuir esse tabu envolvido, a gente tem que disseminar informação, falar cada vez mais sobre isso. Então, por exemplo, essa entrevista aqui, a gente está levando informação, até mesmo através das redes sociais, embora hoje tudo seja muito duvidoso, né, o que é difundido, mas nós que somos profissionais da saúde, a gente tem que sim dar orientações, a gente tem que falar cada vez mais sobre esse assunto, para que cada vez se torne mais comum e isso seja conversado entre os familiares, entre os amigos, e essa informação vai se disseminando, assim como o câncer de próstata. Então, por isso que o Novembro Azul, que também é a campanha para a conscientização do câncer de próstata, é tão importante. O Outubro Rosa, agora o Março Azul Marinho. Então, é essa a ideia, que a gente fale exaustivamente sobre um assunto até que a gente consiga atingir o maior número de espectadores da população em geral. Perfeito, doutora. Eu vou reforçar aqui, porque para o cidadão comum, aqui do outro lado, né?
É difícil a gente relatar realmente essas questões íntimas, né? Mas para tentar tranquilizar quem está nos assistindo e ouvindo, o médico ou a médica, por exemplo, a doutora que está aqui com a gente, ela escuta isso todos os dias, várias vezes, né? Então, para ela é mais comum do que qualquer outra coisa. Para a gente que está passando por aquilo por uma única vez, realmente é difícil. Mas imaginar que você está falando para um profissional que está acostumado e que vai saber o que fazer é a melhor saída. Eu acho que todo mundo tem que fazer pelo menos a partir dos 45 anos esse exame, sem sombra de dúvida. Se você ainda não fez, procure o seu médico, procure o seu convênio médico para que você possa passar por isso. E o mais importante, que esse simples ato, né, de qualquer tipo de detecção de câncer, seja de próstata, seja de mama com mamografia, seja o colo retal, se você fizer isso na hora certa, você pode salvar a sua vida. Isso é muito importante. E se você tem familiares com risco em casa, oriente-os e encoraje-os também a procurar uma ajuda médica. Doutora, quero agradecer demais sua participação aqui em difundir todas essas informações, trazer um pouquinho mais de clareza para os nossos ouvintes e telespectadores, para que eles possam se encorajar e fazer esse exame. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.